Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. TV Século XXI. Cada dia mais perto de você. TV Potiguar. Cada vez mais pensando em você. Região Urbana vive encontrão do povo de Deus. Faculdade Dom Heitor Salles realiza vestibular. No encerramento do mês das missões, o Ação Pastoral traz o movimento Infância Missionária. Padre José Zilmar completa 50 anos de sacerdócio e é o nosso entrevistado de hoje. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro. O Jornal da Arquidiocese está no ar. Boa tarde. Boa tarde. No último domingo foi realizado o Encontrão do Povo de Deus, no Colégio Maria Auxiliadora. Confira na matéria. No último domingo, dia 23 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial das Missões. A Arquidiocese de Natal promoveu o Encontrão do Povo de Deus, que reuniu agentes pastorais de toda a região metropolitana de Natal. Padre Francisco das Chagas, coordenador da região pastoral urbana, explica o significado deste encontro para o fortalecimento da região. Nós estamos dando continuidade através desse encontro do plano pastoral da nossa Arquidiocese. E hoje nós queremos celebrar aquilo que foi vivido através dos nossos zonais, na sua ação pastoral nos nossos zonais. Trabalhar a pessoa, a comunidade e a sociedade, a transformação da sociedade. Então é um momento de tudo aquilo que foi feito durante esses anos, em cada paróquia, em cada comunidade, em cada zonal, e agora a gente quer agradecer a Deus por essa caminhada. Esse é o motivo principal da nossa celebração de hoje, no Dia Mundial das Missões. Estar na missão nem sempre é fácil. Requer muito amor a Deus e dedicação ao serviço. Sobre a importância de ser missionário, Dom Matias Patrício, arcebispo de Natal, deixa sua mensagem para todos os evangelizadores. A gente tem que ser missionário do jeito que a gente pode. Deus não quer o impossível. Ser missionário é a partir de dentro de casa, com sua família, lá no trabalho onde está, dando o seu testemunho de vida. Creio que essa deve ser a grande missão de cada um de nós, dar testemunho lá onde estivermos. O Encontrão do Povo de Deus reúne agentes pastorais de várias zonais da Arquidiocese. Aqui, os leigos se reúnem para uma formação espiritual e a confirmação do chamado para a missão. O sentido do encontro é animar os fiéis para as missões. João Batista de Souza, agente pastoral da liturgia e ministro extraordinário da Eucaristia, fala sobre o encontro e de que forma ele contribui para a sua caminhada cristã. Esses encontros, eles têm uma finalidade fundamental. A partir do momento em que ele integra e faz com que um relacionamento maior exista entre todos os participantes. E com isso, havendo uma elevação na participação e no crescimento espiritual de cada um. Para Ronaldo Rufino, da Pastoral da Juventude do Bom Pastor, o encontro reforça o seu serviço dentro da igreja. É um momento de animação pastoral, onde todas as pessoas se encontram, né? As pessoas principalmente que lutam nas pastorais, esse trabalho de evangelização. E a gente sabe que quando a gente se encontra, a gente se anima, a gente reza e a gente se organiza melhor para a missão. O encontrão aconteceu no ginásio do Colégio Auxiliadora. Eu sou como a estrela em noite escura. O Conselho Missionário do Regional Nordeste 2 vai realizar a assembleia de hoje até domingo na Casa de Retiro Discípulos da Mãe de Deus, situada no Barro Vermelho, em Natal. O objetivo é avaliar o trabalho de 2011 e planejar o de 2012. Também haverá aprofundamento sobre a animação e articulação missionária. A assessoria vai ser feita pelo padre Matias Soares, membro da equipe de formação da Arquidiocese de Natal. A Arquidiocese de Natal vai realizar a 50ª Assembleia Pastoral, em 3 momentos, no Centro de Treinamento de Ponta Negra. Nos dias 3 e 4 de novembro, a Assembleia será para a região pastoral urbana, formada por Natal e Grande Natal.
nos dias 9 e 10 para as 2 regiões pastorais do interior. E no dia 11 haverá Assembleia Geral. A finalidade da Assembleia é elaborar o plano pastoral da Arquidiocese para os próximos 4 anos. Daqui a pouco você vê no quadro Ação Pastoral a Infância e Adolescência Missionária. E ainda, a Faculdade Dom Heitor Salles prepara mais um vestibular. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Natal? Assine o Jornal A Ordem, um informativo semanal com notícias, reportagens, entrevistas, visão da igreja, dicas de livros e muito mais. Com ele, você fica sabendo de todos os eventos que acontecem na Arquidiocese de Natal. Assine 3615-2800. F2 Filmes. Participe do Jornal da Arquidiocese. Envie sugestões de matérias e entrevistas para o e-mail pascom@arquidiocesedenatal.org.br ou envie uma mensagem para o Twitter @arquinatal. A Faculdade Dom Heitor Salles realiza mais um vestibular para os cursos de Teologia e Filosofia. Acompanhe a matéria e se informe sobre como vai ser realizado o exame. Desde o ano de 2010, a Arquidiocese de Natal conta com a faculdade que oferece os cursos de licenciatura em Filosofia e de bacharelado em Teologia. É a Faculdade Dom Heitor Salles. Esses cursos visam preparar teólogos, não apenas aqueles que se destinam ao ministério sacerdotal. Infelizmente, há uma confusão reinante ainda entre o nosso povo, os fiéis, os católicos, de que a teologia é para preparar padre. Claro, o padre deve conhecer teologia, mas nem todo aquele que sabe, conhece teologia, deve ser padre. A teologia é uma ciência, tanto é que o parecer 241/99 do Egrégio Conselho Nacional de Educação fez com que os cursos de teologia, uma vez preenchidos os requisitos emanados do MEC, fossem autorizados a nível de bacharelado com efeito de curso de nível superior, com diploma devidamente registrado e reconhecido nacionalmente. Além dos cursos de Filosofia e Teologia, a faculdade pretende oferecer cursos de extensão universitária na área da religião. Nós pretendemos, em breve, ministrar um curso de pós-graduação em Direito Canônico, formando advogados canônicos para trabalhar junto às câmaras eclesiásticas e os tribunais eclesiásticos, e também para divulgação de uma especialidade do ramo do direito, que é o direito canônico. Há também a pretensão de se ministrar um curso de especialização em metodologia do ensino superior, posto que no Rio Grande do Norte existe apenas um bacharelado e uma licenciatura em ensino religioso, ou seja, licenciatura em ciências da religião. No entanto, esse curso não prepara exatamente para algumas disciplinas específicas, que é o ensino da religião cristã e católica, como nós pretendemos através dos cursos da Faculdade Dom Heitor Salles. Até o dia 10 de novembro, a instituição está com inscrições abertas. Qualquer pessoa que tenha um ensino médio pode se inscrever para participar do processo seletivo. As crianças também evangelizam. É o que vemos no quadro Ação Pastoral de hoje, que apresenta um movimento da infância missionária. Crianças, adolescentes e jovens também realizam a missão na igreja através da infância e adolescência missionária. Quem explica o que é e o que faz esta pastoral é o seu coordenador arquidiocesano, diácono Haroldo Lima.
A infância e adolescência missionária, ela é um serviço de animação missionário que existe em nossa Igreja Católica desde o ano de 1843, fundada pelo bispo Dom Carlos de Purby Johnson, e até os tempos atuais nós estamos presentes em mais de 110 países. Então, é um trabalho que está voltado para a animação permanente das pastorais. O nosso carisma está no criança ajuda e evangeliza criança, né? Esse é o carisma, e esse carisma leva as crianças a se tornarem já pequeninos missionários. Dentro da própria metodologia de Jesus, aonde ele diz, deixai-vos as crianças vir a mim, porque delas é o reino do céu. Haroldo também explica a diferença entre infância missionária e adolescência missionária. Dentro do processo da psicopedagogia das idades, né, a infância ela vai até os 11, 12 anos, então nesse processo é um processo fértil, sobretudo pela catequese, mas isso nós bem sabemos que a catequese ela é um ponto de partida para que a compreensão da missão ela seja vivida nessa criança que cresce, né, chega à adolescência, à sua juventude, e a maturidade missionária ela acontece nesse processo. O diácono também informa como é a organização da infância e adolescência missionária e em quantas paróquias está presente na arquidiocese. Nós temos uma coordenação arquidiocesana, que somos um grupo, inclusive está aqui presente com a gente, e nós estamos em 39 paróquias na arquidiocese, e cada paróquia dessa tem um assessor, né? O assessor é aquele responsável por esses grupos, aonde faz semanalmente esses encontros, e assim mensalmente a gente se encontra também para momentos de formação, e todos os grupos, cada grupo tem um representante que representa esse grupo que está lá na paróquia, em cada paróquia. O coordenador da infância e adolescência missionária diz o que fazer para implantá-la numa paróquia. A paróquia querer ser missionária, inclusive é o grande convite, né, do nosso querido Papa Bento XVI, em que convida a igreja a esse estado permanente da missão. Então, qualquer paróquia que se interesse, procure a coordenação arquidiocesana pelo telefone 3615-2800, com o diácono Haroldo, a minha pessoa, o Diego Rego, que nós estamos para acolher e agendar a visita e a implantação desse trabalho em sua paróquia. Diego Rego, da paróquia de São Pedro, no Alecrim, atual coordenador da Juventude Missionária, diz como se sente realizando esse trabalho. Tendo consciência da importância que a infância missionária tem na igreja mundialmente falando, eu me sinto muito feliz em participar dessa obra que é do Papa e, portanto, de toda a igreja, que anima as crianças, adolescentes e jovens a terem essa consciência universal de que a igreja não é só a nossa comunidade, não é só a nossa paróquia, a nossa cidade, mas sim o mundo inteiro. Então, minha vida mudou depois que eu conheci a infância missionária, e eu continuo a viver essa mesma alegria e querer partilhar essa alegria aos outros, de que Jesus está vivo e que precisamos anunciá-lo. Rafaela Viviane, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Parque das Donas, zona norte de Natal, explica o que faz a infância missionária. Bom, já atuei na infância missionária como assessora. Hoje em dia eu faço parte da Juventude Missionária, mas atuando com a infância missionária, trabalhava na perspectiva de levar as crianças a uma orientação da missão, né? De fazer uma missão não só na comunidade, no grupo, mas uma missão que percebesse que existe o outro lá fora, né? Em relação à comunidade, em relação ao país, em relação ao mundo. No próximo bloco, o padre José Zilmar fala sobre seus 50 anos de sacerdócio. A paróquia de São Francisco de Assis, no conjunto Cidade Satélite, está em festa. A comunidade comemora os 50 anos de sacerdócio do pároco Padre José Zilmar. Aqui no estúdio, o padre fala sobre a vivência deste importante momento de sua vida. Boa tarde, Padre Zilmar, seja bem-vindo ao Jornal da Arquidiocese. Hoje vamos conversar sobre o seu jubileu de 50 anos de sacerdócio. Então, eu gostaria que o senhor falasse como surgiu a sua vocação sacerdotal. Boa tarde para todos. Minha vocação para ser padre surgiu no ambiente familiar. Meus pais eram profundamente religiosos. Nós nos punhamos muitas vezes em oração à noite,
família toda reunida. Nós éramos pequenos, não sabíamos rezar direito e ficava até incômodo e achávamos incômodo aquele momento, mas ao menos a gente aprendia com os pais a ter um respeito pelas coisas de Deus, né? Eu me lembro que o meu pai um dia disse assim: é tão bonito ser padre. E eles valorizavam muito aquelas missas. Nós morávamos num sítio longe da cidade, às vezes o sacerdote vinha, celebrava uma missa numa casa, outras vezes noutra casa. Quando nós nos reuníamos ali, as famílias, os amigos, era uma festa, era uma alegria, era uma felicidade. Foi nesse clima que eu vivi e aí desabrochou minha vocação sacerdotal. O padre da paróquia me convidou para ir para o seminário com 10 anos incompletos. Eu tinha quase 10 anos. Fomos a Mossoró para o seminário, éramos 2, eu e um colega que hoje mora em Fortaleza, não chegou a ser sacerdote, mas uma grande figura escolástico. Então chegamos lá em Mossoró, no seminário, 2 pequenos, e em março chegamos em fevereiro, em março completei 10 anos, e assim começou minha vida sacerdotal. E como foram seus primeiros anos de sacerdócio? Foi muito interessante. 1 ano em Mossoró, trabalhei com o Monsenhor Américo Simonetti, numa paróquia, aquela bela convivência, ele muito amigo. 1 ano de trabalho, depois fui para o Marizal, 3 anos, Martins, 3 anos, e assim, depois mais 3 anos nas duas, Martins, o Marizal, sem estrada boa, sem asfalto, não havia nada naquele tempo, hoje há tudo. As viagens difíceis, não havia bons transportes, andava muito num jipe, e às vezes muito atoleiro. A gente ficava às vezes dentro do rio com o jipe e tudo, o povo arrastava a gente. Foi a vida que a gente teve nos primeiros anos de sacerdócio, mas trabalhava incansavelmente dia e noite. Eu me lembro de um amigo que veio me convidar de uma comunidade vizinha lá de Omarizal para uma confissão de enfermo, assim já tardinha, à noitinha, já anoitecendo. E ele disse: nós vamos atravessar aquele riacho a pé, porque o jipe não pôde vir, meu jipe não pôde atravessar. Então você precisa atravessar sem a calça. Então nós entramos no riacho, do outro lado do rio, vestimos a calça e continuamos a viagem atendendo. Era nesse ambiente que eu tive meus primeiros anos andando a cavalo. Uma vez eu me empolguei com um cavalo que subiu a ladeira de Martins com muita facilidade. Eu falei com o dono: eu quero comprar esse cavalo. Ele disse: eu vendo o cavalo. Comprei o cavalo, mas dentro de poucos dias eu notei que o cavalo era velho. E ele não tinha aquela disposição que teve naquele dia, porque ia voltando para casa. Quando a gente começa a viajar para longe, ele vai devagar, chama-se cavalo lerdo, mas quando ele vem para casa, ele vem com rapidez. Então é interessante a gente observar todos esses detalhes na vida. Não havia, nos meus primeiros anos de vida, não havia transportes fáceis. A gente andava muitas vezes de batina, celebrava a missa em latim. Logo depois aconteceu o Vaticano II, o concílio, que mudou tudo como nós temos atualmente. E existe alguma diferença do sacerdote no início da sua vida sacerdotal para hoje, completando o Jubileu de Ouro, 50 anos de sacerdócio? A diferença substancial não existe, porque eu sou o mesmo ministro de Deus do passado e do presente. Colaborador de Cristo, colaborador da igreja, respeitando as ordens que vêm emanadas do bispo, do papa. Fazemos um trabalho de comunhão, de comum união, mas acidentalmente há diferenças, porque naquele tempo nós não tínhamos as condições que temos hoje, né? Naquele tempo andávamos muitas vezes a cavalo, hoje há transporte para todo canto. Hoje em dia nós encurtamos as distâncias com o telefone. Antigamente a gente tinha que ir à casa da pessoa. Eu comecei em cidade satélite em 1984, não havia um telefone nas famílias, nenhum. Então eu precisava me deslocar para me comunicar com família essa, família aquela. Hoje em dia não, com um telefonema a gente resolve facilmente. Acidentalmente há diferença, agora substancialmente nós somos os mesmos ministros de Deus. E hoje completando o Jubileu de Ouro, né? 50 anos de sacerdócio, o que é ser padre dentro desse contexto? O que é ser padre? Ser padre é ser um colaborador de Cristo.
é um ser líder na comunidade, ele precisa levar o rebanho para uma promoção não só espiritual, mas também material, promocional, fazendo com que as pessoas se promovam em todos os sentidos, né? E ele é um colaborador, né, do bispo. E suas qualidades principais são: ele precisa ser uma pessoa sábia, não é de muita cultura, mas sabedoria no tratamento com as pessoas, conduzindo o rebanho de uma maneira muito delicada, ser sábio nesse sentido, e também ser um modelo de santidade, porque São Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11. E o senhor falava anteriormente que uma programação está sendo desenvolvida, está sendo realizada para comemorar esse período. O senhor pode falar como vai ser essa programação, encerrando, né, com a missa no dia 31? Pois não, as comemorações começaram dia 22, sábado, com o casamento comunitário. Tivemos 34 casais que celebraram o seu matrimônio. A igreja estava superlotada. Tivemos o apoio do programa Justiça na Praça, porque eles conseguiram gratuitamente o casamento civil no cartório. E, naturalmente, nós também na paróquia não íamos cobrar deles. Então houve aquela celebração bonita. No dia 22, dia 23, domingo de manhã, tivemos o batismo às 9 horas. Desde segunda-feira que estamos visitando as famílias. Cada dia eu visito 100 famílias que estão com esse programa de adoração, de oração com Jesus Eucarístico nas suas casas. Desde quarta-feira começou o tríduo vocacional que nós chamamos. Na quarta-feira está previsto, foi realizada a missa 18 horas na matriz de Santa Clara. Na quinta e sexta, ontem e hoje, quinta e sexta, 19 horas na matriz de São Francisco de Assis. E ontem, após a missa, aconteceu a entrega do título de cidadão natalense. Depois da missa, às 20 horas, não pedi esse título, o povo quis me dar. Por sinal, foi proposto pelo vereador Aquino Neto há uns 4, 5 anos atrás, eu nunca recebi. Eles me ofereceram agora, eu digo que se for no meio do povo, eu recebo o título. Então, realmente aconteceu. Sexta-feira, então, no dia de hoje, nós temos 19 horas, todos os dias, 6 da manhã eu tenho missa, todos os dias. 19 horas, missa aqui na matriz de São Francisco de Assis. Sábado, 6 horas da manhã também, com alvorada, vai haver um café para o povo. E 16 horas no sábado da manhã teremos, como sempre, a missa. E à noite, a comissão da festa, a comissão organizadora do jubileu da minha vida sacerdotal, organizou uma festa no SESI Clube, às 9 horas da noite. Festa dançante, com direito ao buffet. A mesa custando R$130. O movimento deles eu não pedi. A comissão pediu para acontecer isso. Domingo teremos 7 horas da manhã a missa como de costume. 4 horas da tarde, primeira Eucaristia das crianças. De 19 horas estarei na Capela Nossa Senhora dos Impossíveis, na abertura da festa de Nossa Senhora dos Impossíveis. Segunda-feira, 6 horas da manhã, a missa como de costume, e 18 horas, encerrando todas as comemorações de jubileu, a presença de Dom Matias, nosso querido arcebispo, muitos sacerdotes, muita gente na praça. Depois da missa haverá uma confraternização, bolos e salgados. Nossas famílias vão oferecer naquele momento aos visitantes, a todos que participaram da missa. E a Escola Boa Ideia vai oferecer ao senhor arcebispo, aos padres, um jantar na sua escola, Boa Ideia, às 20 horas. Então, encerramos assim toda a festa do jubileu de vida sacerdotal. Para encerrar essa nossa conversa, Padre Zilmar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens padres. Que mensagem o senhor deixaria para eles? O primeiro recado que eu deixaria para meus queridos sacerdotes jovens seria ouvir sempre os mais experientes. Não fazer nada só da própria cabeça, ouvir as pessoas de maior critério na comunidade, para que se tomem decisões
mais equilibrado. A gente sozinha, uma pessoa só, não pode fazer o que um grupo grande faz. Primeira sugestão. Segunda sugestão, dá sempre vez ao leigo, porque o leigo não tem só o significado de pessoa que não entende do assunto. Leigo em grego significa polvo. Bem certo é o ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? É melhor errar com o povo, com as equipes da paróquia, do que errar sozinho. Então deixar o leigo agir e não ficar fiscalizando de perto. Claro que tudo é combinado entre as partes. E a terceira sugestão, o terceiro recado para os padres novos, nunca contrariar naturalmente as ordens emanadas do bispo, do papa. Um quarto recado seria dar atenção a todos indistintamente, sem esquecer os pequenos, os pobres, os carentes. Às vezes a palavra do padre lhes é melhor do que uma moeda. Eles estão ali não somente para ouvir, para receber uma moeda, mas também para ouvir, para ser atendido caridosamente. Um quarto recado seria manter contato e convivência com todos os níveis de idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e colocar os jovens nas atividades, também nos postos de vanguarda da paróquia, em atividades internas e externas da paróquia, para que não haja só adultos e velhos assumindo tantas tarefas como leitor, cantor, ministro, catequista, porque o jovem atrai outro jovem. Hoje vemos muitos jovens afastados da igreja. Não é só o velho que é leitor, ministro, o jovem também é capaz. E um último recado que eu daria, ser modelo de santidade para todos, indistintamente. Porque São Paulo já dizia, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agradecemos pela sua presença, Padre Zilmar, aqui no Jornal da Arquidiocese. Desde já a gente deseja muitas felicidades para o senhor e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. A Pastoral da Juventude da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ceará-Mirim, promove a 27ª Caminhada da Paz, nesta sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. No percurso, a animação fica por conta do Ministério de Música Obra Nova, de Ceará-Mirim, e a Banda Swing do Alto, de Natal. O município de Monte Alegre celebra a festa da padroeira Nossa Senhora da Penha, de 22 a 31 de outubro, com novenas e atrações sociais. De 28 a 30 de outubro acontece o 4º Mutirão Regional de Comunicação em Maceió, Alagoas. 40 agentes da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Natal vão participar do evento. Dia 30, às 5 horas da tarde, na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, o arcebispo Dom Matias Patrício de Macedo vai ordenar 7 diáconos permanentes. O Jornal da Arquidiocese fica por aqui e você pode enviar sugestões de matérias, entrevistas e sua opinião sobre o programa para o e-mail pascom@arquidiocesedenatal.org.br ou enviar uma mensagem para o Twitter no @arquinatal. Bom final de semana, fiquem com Deus e até sexta-feira. Boa tarde, muita paz e que Deus nos abençoe.